Atenção, o Bitcoin está subindo com uma leve, sem muita pressão, né? Duas inside bar. Então vocês sabem que no próximo dia ou nas próximas horas nós teremos um movimento explosivo aí para um dos lados aí, tá? Bom, Fofoletes, qual é a situação insalubre que nós temos aqui, tá? Bitcoin se apoia atualmente na média de 8 semanal, então não podemos entrar dentro do nível da água. Ele tá colocando o pezinho na água, tá? Então é que nem quando tu entra aqui na Praia da Joaquina, aqui em Florianópolis, que a água é gelada, e aí você vai coloca o pezinho assim, você vai experimentar o pezinho, você coloca o pezinho, a água tá aqui, ó. Aí você coloca o pezinho assim. Ih, que deselegante! Que coisa gelada! Então a aguinha aqui tá gelada, tá? Se afundar aqui, ó, se entrar dentro da aguinha, vai afundar. Então não pode perder esse suporte mais forte que o Bitcoin está fazendo. Essa é uma região muito importante para se segurar, tá? A gente comentou então dessa região aí de $43.800. Não pode perder. Temos que voltar acima, de preferência acima dos $45.000, que é essa região aqui, esse buraco que a gente está vendo aqui, para que o preço volte a trabalhar dentro desse range aqui, dentro dessa região aqui. Nesse momento ele então está acumulando, lateralizando, andando de lado nessa região. Essa é uma região que é uma zona de negociação. Então nós temos picos de negociação aqui de compradores e vendedores. É uma região mais de briga mesmo. Embora ele possa vir a ter uma alta para sair dessa região de suporte, ele ainda pode trabalhar mais um pouquinho, mas o importante é que ele consiga voltar. Cara, que porra é essa? O importante é que ele consiga voltar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Que bosta. É importante que ele consiga voltar aqui para essa região, ó, tá? Acima desse ponto aqui, tá? Acima dessa linha amarela ou dentro, né, passando rompendo esse buraco aí. Então, por enquanto ele tá ainda comprador, tendência ainda é de alta, porque isso aqui ainda é um pullback por enquanto. A coisa só vai ficar feia se a gente de fato fizer um pivô de baixa abaixo dessa região. Então, se a gente fizer um pivô de baixa abaixo desse suporte, tornando esse suporte como uma principal resistência, aí a coisa complica. Então, não podemos perder a média 8 semanal, estamos num ponto de decisão. MACD cruzando para baixo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no RSI. O RSI, justamente na região 50% do RSI, região de acumulação. Então, por enquanto, está safe. Por enquanto, está seguro ainda. Está conseguindo se segurar e continua a tendência de alta. Caso faça pivô de baixo abaixo da média de 8 semanal, vocês já sabem, o preço vai afundar mais uma vez e a tendência de baixa anterior vai continuar, completando, então, mais uma tendência de baixa. Nesse caso aqui, a gente tinha então só um pullback de alta para o preço continuar caindo, né? Mas eu acho que não, acho que ele vai conseguir dar uma segurada e voltar o preço a subir, porque ainda não foi testada a principal suporte, ou principal resistência, na verdade, que era o suporte perdido, que é essa região aqui. Então, acho que ainda o preço ele tende a se movimentar, se mexer lateralmente até subir até essa região e conseguir tocar nesse preço antes de afundar de vez e ir rumo a zero. E quem tiver Bitcoin vai perder todas as economias de uma vida. Não, sacanagem. Não vai acontecer. Relaxa que não vai acontecer. Relaxa. Calma os cheats aí. Então, vamos pegar um gráfico bem importante. Gráfico Ethereum barra BTC. Esse, para mim, aqui é o gráfico mais importante, que esse é o gráfico que mostra as principais tendências, né? Veja que nós estamos produzindo um fundo mais alto do que o fundo anterior aqui no gráfico do Ethereum barra BTC, o que significa o quê? Que o Ethereum vai ganhar valor sobre o Bitcoin novamente. É mais uma onda de impulso para quem está comprado em Ether da massa. Mais uma onda de impulso. Então, quem está comprado em Ethereum acaba aumentando, aliás, quem está comprado em Ethereum acaba aumentando a sua quantidade de Bitcoins. Boquinha bem aberta, né? Média 14 aqui cruzando com a média 59 para cima. Então, nós temos aqui uma alta verdadeira, uma tendência de alta verdadeira, um início de tendência de alta verdadeira, o que significa que ele vai pelo menos até a região da metade desse canal, mas eu acho que ele vai passar. Acho que ele vai lá para cima. Então, ele está indo em direção à metade desse canal, nos quase 8 milhões de satoshis aí, e espero que ele consiga chegar até essa região aqui de cima. Ó. Então, acredito que ele possa vir a ter altas gostosas até essa região. Então, quem conseguir tiver Ethereum, provavelmente conseguirá aumentar em 30% essa quantidade de Bitcoins, basicamente, se ele conseguir chegar lá no topo anterior e chegar a tocar a parte superior desse canal de alta
aqui, tá? Se ele chegar só até a metade, não tem problema. Vai dar já uns 10% em cima dos bitcoins. 8%, tá? 8% aí de alta em cima de bitcoins. Dá para aumentar 8% de bitcoins, segurando Ethereum. Então, por enquanto, tendência de alta ainda no Ethereum barra BTC. Então, desde que ele entrou nesse canal lateral, ele ainda continua fazendo topos e fundos ascendentes. Significa que ele ainda anda em tendência de alta, por enquanto. Bom, vamos para dados on-chain. Inclusive, você tem dado em casa? Você tem dado em casa, Vovolete? Cara, eu tô de olho em você, velho. Eu vou te caçar e vou comer o seu cu se você não tem dado em casa. Tem que usar sempre dados on-chain, tá? Muito bem, aqui ó, nós temos uma pequena realização de prejuízo nessa região. Tá bem pequenininho. Se for tendência de alta já, e é uma zona de acumulação, pode ser um fundo, tá? Essa região que nós estamos enxergando pode ser um fundo. Se a gente for ver aqui no nosso trend score de acumulação, temos muitas pessoas, pequenas e grandes, fazendo compras de Bitcoin nessa região. Então, essa é uma região de acumulação, tá? Esse trend score, ele mostra o que é distribuição e o que é acumulação. Geralmente, se é amarelo, se está amarelado, é zona de distribuição. Por quê? Porque tem mais oferta vendedora do que compradora, tá? Quando nós temos a região preta, nós temos bastante compradores, que indica topos e fundos, tá? Então, ela pode ser um fundo, dependendo do contexto, ou pode ser um topo, tá? Ou um padrão de continuidade de tendência de alta, por exemplo. Então, nós temos aqui uma possível padrão de continuidade de tendência de alta, uma acumulação. Isso aqui não é distribuição. Distribuição era aqui atrás, ó, mas não trouxe mais baixa. Aqui é a acumulação. Com a acumulação, a perspectiva é trazer alta futura, tá? A perspectiva futura é trazer mais alta. Por isso que eu estou me animando um pouco com o mercado, tá? Outra coisa, o número de bitcoins e corretoras está diminuindo grandemente. Então, nós temos um choque de oferta de Bitcoin de uma forma inédita, tá? Nesse ciclo, ele está sendo um ciclo bem diferente dos ciclos anteriores, bem diferente. Por quê? Porque pela primeira vez no ciclo pós-halving, né, nós estamos tendo uma queda de oferta de Bitcoins em corretoras. Antes nós tínhamos um aumento, né, uma continuação de aumento de oferta. Dessa vez nós estamos, desde o Covidão, com menos oferta de corretor. Por quê? Porque aqui começou a entrar mais institucionais depois do Covidão. Outros investidores especulativos começaram a entrar também aqui no Covidão. Então, as pessoas estão sabendo melhor o que é o Bitcoin, as entidades estão sabendo o que é o Bitcoin, estão entendendo o que é uma reserva de valor, e aí eu acredito que ela está conseguindo se manter nesse contexto de ter menos liquidez nas corretoras, porque os grandes e os pequenos estão acumulando aos poucos, né? Bom, os pequenos então estão acumulando para caralho, né? O número total de acumulação de Bitcoin desde o Covidão, né? Então aqui a gente teve o bear market, né? Desde do Covidão ali não para o negócio de subir, tá? Então a gente sempre tem um padrão de acumulação de carteiras, as pessoas estão encarteirando Bitcoins. Então nós temos aí basicamente muita pressão de compra, uma demanda ainda está baixa, por isso que o preço não está subindo rápido, mas está subindo num padrão de tendência de alta por enquanto, tá? Como é que fica feio? O que fica feio? Tá? Ficaria feio o seguinte. Fica feio o seguinte. Triângulo. Tá? Como é que fica feio? Se a LTB não servir como suporte, a gente entrar dentro do nível da água, o preço volta até a base praticamente na metade desse triângulo simétrico que nós tínhamos antes. Base, volta a subir, testa essa resistência esse suporte antigo como resistência e rejeita. Aí eu seria obrigado a vender os meus etéreos, né? Por quê? Bitcoin não se vende, só se compra. Mas se ele fizesse esse padrão aqui, aí ele vai fazer o quê? Vai iniciar uma forte tendência de baixa, tá? Então ele não pode perder suporte, não pode voltar para dentro do triângulo simétrico e pior, não pode retestar essa LTB. Essa LTB anterior tem que servir como suporte, não pode servir como resistência. Então a gente não pode ver esse padrão. Se começar a cair, se voltar para 38 mil, retestar 42 mil, não passar de 42 mil, você já sabe o que vai acontecer. Aí ele vai buscar o fundo anterior aqui, ó, aqui embaixo, ó, 30 mil dólares, tá? Se ele fizer esse tipo de padrão, ele perde e ele vem para testar o suporte mais baixo, que é esse suporte aqui de baixo, tá? Os 30 mil.
Então, se ele vir para 38, bater 42, rejeitar 42, 42 servir como resistência, ele vem para baixo testar os 30.000. Pode, não tenha dúvidas que ele evoluiria a tendência de baixa para mais uma tendência de baixa. E qual velocidade? Rápida? Não, geralmente lenta, tá? Seria o tamanho desse movimento um pouco mais horizontal do que vertical, com não tanta pressão de venda tão rápida, mas lentamente cairia para essa região, o que poderia terminar, por exemplo, a queda lá em agosto. Seria uma queda mais lenta, né? Então, o que a gente está querendo, esperando agora no curto prazo, os otimistas, né, de plantão, eu quero queda, tá? Foda-se, eu quero queda. Mas, para não deixar a galera chateada, os otimistas de plantão querem que o preço venha para essa região aqui, ó. Aqui. E ele está se desenhando ainda isso. Então, por enquanto, ele está acima do nível da água, alta. Abaixo do nível da água, queda. Tendência de baixa. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo.